Ao sensato basta o necessário. Eurípides, 406 AC. Afinal, a natureza não faz milagres, faz revelações. Carlos Drummond de Andrade, 1902-1987. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui, na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E o programa desta semana fala sobre a cúpula da Amazônia. Encontros e muitos diálogos que ocorreram entre os dias 4 e 9 de agosto em Belém do Pará. O evento recebeu a sociedade civil e chefes de estados de 8 países que fazem parte do Tratado da Cooperação Amazônica: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, que se reuniram para discutir e definir políticas e responsabilidades para a preservação e desenvolvimento sustentável local, além de ser uma prévia para a COP30, que ocorre em 2025 em terra amazônica. Para falar sobre esse encontro e alguns resultados, recebemos o jornalista Cláudio Ângelo, profissional com mais de 20 anos de experiência na cobertura das negociações internacionais de clima e ciência climática, é autor de A Espiral da Morte: Como a Humanidade Alterou a Máquina do Clima, Companhia das Letras 2016, vencedor do Prêmio ESSO de Jornalismo 2009 e do Prêmio Jabuti 2017. E hoje está coordenador de comunicação e política climática da Rede Observatório do Clima. Olá, Cláudio, como vai? Olá, Rose, tudo bom? Tudo. Cláudio, começando essa questão de o que foi essa reunião, que se esperava uma quantidade X e nós tivemos o abecedário quase inteiro. Realmente foi surpreendente o número de pessoas que esteve nesse encontro. E vocês tiveram os diálogos antes do dia 8 e 9, porém, no dia da abertura, no dia 8, o Lula ressaltou muito sobre a questão de se chegar, inclusive, isso seria uma prévia para se chegar unidos na COP28, que é agora nos Emirados Árabes. Portanto, eu pergunto a você, Cláudio, o que foi a prévia para vocês do Observatório do Clima, que começou no dia 4? O que aconteceu? A gente teve esse encontro, ele foi um encontro inédito, tanto em dimensão quanto em estrutura. Né? A OTCA ela é uma organização internacional, Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, que é a única organização internacional sediada no Brasil. Ela fica aqui em Brasília e deriva justamente desse Tratado de Cooperação da Amazônia, que foi assinado em 1976. E de lá até aqui, os chefes de Estado do Tratado de Cooperação da Amazônia tiveram só 4 reuniões. E eram sempre reuniões muito protocolares, tiravam ali declarações muito curtas e principiológicas, nas quais esses chefes de Estado se comprometiam a continuar cooperando pelo desenvolvimento sustentável da região amazônica, mas sem aterrissar muita coisa. As coisas ficavam num nível bastante genérico. A última reunião dessa foi em 2009, ainda durante o segundo mandato do presidente Lula, e de lá para cá não aconteceu muita coisa no Tratado de Cooperação da Amazônia. Teve uma reunião em Letícia, na época do último presidente brasileiro, cujo nome eu não vou dizer aqui, porque, como diz o Hélio Gaspari, é que nem assombração, né? Se você chamar, atrai.
Então, eu vou tentar evitar falar o nome dessa criatura que ocupou a presidência aqui nos últimos 4 anos, mas teve um tratado, né, o Pacto de Letícia, no governo passado, que também não avançava muita coisa em termos de propor de fato soluções para a Amazônia. Esse encontro é diferente. Lá no final do ano passado, no Egito, o presidente Lula prometeu reunir os chefes do Tratado de Cooperação da Amazônia, e dessa vez a intenção do Brasil, que se insere nesse quadro de retomada da liderança regional do Brasil e retomada de um papel mais ativo do Brasil nas negociações internacionais de clima, né, que tinham ficado completamente suspensas, a participação do Brasil tinha ficado completamente suspensa nos últimos 4 anos, ao contrário, né, o Brasil jogava contra porque tinha um governo negacionista. Isso passa por uma reorganização da cooperação para o desenvolvimento sustentável e do combate das mudanças climáticas na bacia amazônica, porque o governo brasileiro raciocina com toda a razão que não adianta nada a gente prometer zerar o desmatamento aqui se os outros países da região, da bacia, não fizerem o mesmo. Né? Como diz o Papa Francisco, está tudo conectado. O rio Amazonas, ele atravessa, né, a maior parte do seu curso é no território brasileiro, mas ele nasce no Peru. Tem outros rios da bacia que nascem no Brasil e vão para outros países e vice-versa. Né? Então, o próprio Rio Madeira, ele nasce fora do Brasil, então a gente tem esse grande quadro de interdependência, e por isso se chama essa reunião, e ela tem duas coisas, né, para retomar o que eu estava contando no começo, ela tem duas coisas que são inéditas. Primeiro, você tem uma sessão dela, que é a primeira parte, dias 4, 5 e 6, dedicados à sociedade civil. Os tais diálogos amazônicos tiveram mais de 400 eventos, mais de 20 mil pessoas que chegaram a Belém para esses diálogos, 27 mil, né, a cifra que o governo brasileiro informou. Depois a gente teve um dia de folga, né, que era o dia 7º, no qual continuavam as negociações entre os países, teve reunião ministerial, teve um monte de agendas políticas, e nos dias 8 e 9 a cúpula propriamente dita, com a chegada dos chefes de Estado. E dessa cúpula sai uma declaração que ela é a maior declaração da história da OTCA, 113 parágrafos, que eles chamam de parágrafos operativos, que são as decisões, e mais um tanto de parágrafos que eu não contei, que são os preâmbulos, né, o preâmbulo dessa declaração. E eles tomam uma série de medidas. Prometem abrir um protocolo para transformar a reunião de chefes de Estado numa coisa permanente, talvez anual ou bianual, tem que ver ainda o período disso. Prometem criar uma espécie, transformar o painel científico para a Amazônia num comitê intergovernamental nos moldes do IPCC. Promete-se criar um centro de cooperação policial entre os países amazônicos, que deve ser sediado em Manaus, que era uma coisa que o Flávio Dino já tinha prometido, que até meter a mão aí numa grana do Fundo Amazônia para fazer isso. E uma série de outras medidas, condenam protecionismo dos países ricos, pedem dinheiro, né, a cobrança ali da grana que os países ricos prometeram de Dos financiamento 100 climático, que bilhões, nunca né? apareceu. São 600, né? Eu não gosto de falar em 100 bilhões, porque são 100 bilhões por ano de 2020 a 2025. Então, o correto mesmo é falar em 600 bilhões até 2025. E essa grana efetivamente não entrou. Exatamente. E os países ricos não se comprometeram ainda a entregar esse dinheiro. Eles não vão conseguir, até a COP de Dubai, nesse ano, eles não vão conseguir demonstrar que entregaram os 100 bilhões por ano.
Então, a cobrança dos países da Amazônia é justa nesse sentido. O que faltou, né, Rose, nessa declaração? Faltaram duas coisas fundamentais. Faltou uma meta conjunta para desmatamento zero até 2030, que é uma coisa com a qual a maioria dos países amazônicos já tinha se comprometido lá atrás, na Conferência de Glasgow, quando assinaram aquela declaração de líderes de Glasgow sobre florestas. O Brasil, assim que o Lula assumiu, o Brasil adotou uma meta de desmatamento zero, está lá no PPCDAM. O presidente prometeu zerar o desmatamento não só na Amazônia, mas em todos os biomas brasileiros até 2030. É uma meta certamente ousada quando você pensa, por exemplo, em Cerrado, que tem muito desmatamento legal, mas é uma coisa que na Amazônia é só fazer. A gente tem todos os instrumentos, está tudo muito bem posicionado. O Brasil já reduziu o desmatamento na Amazônia antes, então não tem por que não conseguir fazer isso agora, até antes desse prazo aí de 2030. Mas nem todos os países amazônicos estão no mesmo lugar que o Brasil em relação ao combate ao desmatamento. A gente sabe que tem países pobres, como a Bolívia, que não estão prontos para adotar esse compromisso. E, infelizmente, como ocorre nessas reuniões multilaterais, os compromissos acordados entre todos os chefes de Estado são nivelados por baixo. Então, a gente teve, principalmente, a Bolívia fazendo com que os países não adotassem uma meta conjunta de desmatamento zero. No desmatamento, o Brasil foi herói. Num outro ponto fundamental, o Brasil foi vilão. O Brasil, principalmente, conseguiu evitar com que a declaração dos países amazônicos se comprometesse a suspender a exploração de petróleo, que era uma coisa que o presidente colombiano Gustavo Petro queria. Então, a situação que a gente tem é que, por um lado, a declaração ela avança muito ao reconhecer a ciência, ao reconhecer que a Amazônia está próxima de um ponto de não retorno, no qual a floresta começa a morrer e é substituída por um outro tipo de vegetação, um outro tipo de clima regional, por consequência, um outro tipo de clima no hemisfério, no continente e no mundo, porque quando você tem morte em massa da floresta amazônica, você tem emissões muito grandes de carbono que afetam ainda mais o clima. Tem esse reconhecimento, mas não se faz nada para atacar esse problema, porque as duas principais coisas que você precisa fazer para evitar o ponto de não retorno são parar o desmatamento e mitigar o aquecimento global, que você não faz se você não eliminar o petróleo. Então, a gente acha, nós da sociedade civil, né, várias organizações da sociedade civil, inclusive o Observatório do Clima, acham que, em certo sentido, apesar dos avanços, essa declaração é um desperdício de oportunidade de liderar, porque os países amazônicos poderiam ter se comprometido com uma eliminação gradual de combustíveis fósseis. Ninguém está mandando fechar todos os postos de petróleo agora, porque, de fato, não dá para fazer isso rápido, você precisa de um plano, você precisa que isso seja gradual, e você precisa, no caso de países mais pobres, você precisa que alguém financie essa transição. Eles poderiam ter colocado todas essas condicionantes e, mesmo assim, se comprometido com uma eliminação gradual dos combustíveis fósseis, não fizeram, o que é uma pena, é uma tremenda frustração. Mas, de forma geral, a cúpula é positiva porque ela coloca os países amazônicos todos juntos. Isso. Pode Pode falar. falar. Não, quando você coloca justamente essa questão de não ter avançado nesse sentido, realmente a sociedade sai frustrada. Mas, por outro lado, como você também bem o colocou, é um avanço, principalmente pelo tempo que nós temos aí atrás, que não se foi feito praticamente nada nesse sentido, de ter se colocado toda a sociedade
né? Foi a sociedade inteira para estar se falando e, principalmente, se ver, que eu acho que isso foi um grande avanço, ver o quanto as comunidades estão realmente preocupadas, porque o número de entidades da sociedade civil, de representantes de comunidades que estiveram, foi muito grande. E pensando nisso, Ângelo, como é que se deu essa representação, por exemplo, de povos tradicionais? A gente fala dos indígenas, mas eu gosto muito de falar dos quilombolas, que são uma comunidade também muito explorada, enfim, nas suas terras e nas suas vidas. Como é que você viu a participação dessas entidades em sentido de voz nessa cúpula? Olha, estava todo mundo lá, todo mundo mesmo. Você tinha, foi bonito, até emocionante de ver o público durante os diálogos, porque e não era só do Brasil. Você tinha comunidades tradicionais, povos indígenas do Brasil, dos outros países. Você tinha quilombolas, movimento negro, beradeiros, movimento social, camponeses. Quer dizer, foi realmente uma coisa hiper representativa. E todo mundo se colocando, todo mundo dizendo o que quer, todo mundo dizendo o que não quer. A gente viu protestos muito grandes contra, por exemplo, a exploração de combustíveis fósseis e a contaminação causada pelos projetos de combustíveis fósseis já em curso em alguns países amazônicos, como o Equador, né, que daqui a alguns dias está fazendo um referendo sobre se deve ou não permitir a continuidade da exploração de petróleo no Parque Nacional do Iaçuni, que é uma joia da biodiversidade amazônica, habitado por povos indígenas. Então, isso foi muito bonito nos diálogos. O que eu, pelo menos, senti é que teve uma desconexão entre o resultado das plenárias dos diálogos e o que disso foi, de fato, adotado na declaração dos chefes de Estado. Porque a ideia, né, foi uma boa proposta do governo brasileiro, foi fazer esses diálogos para que e levar as conclusões dos diálogos para a plenária de chefes de Estado no dia 8. Isso aconteceu, houve o reporte dos diálogos, né? Mas as grandes reivindicações dos diálogos, justamente o fim do desmatamento e o fim da exploração de combustíveis fósseis, não foram adotadas pelos presidentes. É, Então, de certa forma, não é uma surpresa que a gente já sabia que chefe de Estado não entra num avião para ir para outro país sem saber exatamente o que está sendo, o que vai ser, o que ele vai assinar. Mas eu me pergunto para que, né, para que você prometer que a sociedade civil vai ser considerada nessa reunião de cúpula se os chefes de Estado, pelo próprio formato desse tipo de encontro, têm uma chance muito pequena de adotar o que vai ser discutido entre as organizações da sociedade civil. Então, assim, foi bonito, foi representativo, foi importante, mas sempre tem um limite nessa representatividade. que na E verdade outra coisa, pode só falar. complementar uma coisa, Rose, Hum. outra coisa que a gente viu que não foi, que eu acho que precisa mudar nas próximas reuniões do tratado, é que você não tinha na cúpula observadores da sociedade civil. A reunião de cúpula foi toda esvaziada, a sociedade civil foi embora. O meu chefe, Márcio Astrini, brincou até que você precisava de um dia para desinfetar da sociedade civil o lugar da reunião, para que os chefes de Estado pudessem chegar. E só tinha imprensa e delegações dos países nesse segmento da cúpula, nos dias 8 e 9.
Pois E é. reuniões internacionais, como, por exemplo, as da Convenção do Clima e da Convenção da Biodiversidade, têm observadores da sociedade civil o tempo todo, e é fundamental que tenha. Nossa, era justamente a pergunta que eu iria fazer em relação de onde vocês estavam no dia 8 e 9, porque para mim não teria lógica. Eu pensei que vocês estivessem realmente sendo ainda ouvidos, ou no mínimo vistos, né? Mas eu acho que ficou uma grande falha. Agora, Cláudio, eu acho interessante essa colocação que você está fazendo, porque eu vejo assim, algumas contradições que eu não consigo entender, mas você é especialista. Quando a gente fala, inclusive, do chamado que se houve para a indústria verde, né? Foi a Marina, inclusive, falou muito sobre essa questão da indústria verde. Como se falar de uma indústria verde, então me coloque, por favor, o que seria essa indústria verde, quando algumas das reivindicações da sociedade civil, falando novamente, não se realmente é colocado aí no prato do dia da cúpula. A sociedade civil ela foi representada de uma forma muito circunscrita no dia 8. Foram 5 representantes da sociedade civil para falar em nome dos diálogos, para apresentar os resultados dos diálogos para os chefes de Estado dos países amazônicos. E ficou nisso. Não teve, quase como se fossem 2 eventos. A gente bota ali o pessoal da sociedade civil na sua caixinha de areia para brincar e debater, e é super importante que isso aconteça, mas você tem uma desconexão entre o que acontece nos diálogos e, digamos, o que os adultos, entre muitas aspas, vão negociar e concluir e bater martelos no segmento presidencial. Então, de fato, isso foi uma falha. Eu vejo isso como uma falha do processo. A Marina ficou onde E nessa a gente história, precisa. o Ângelo? A A Marina. Marina ficou em tudo. A Marina estava lá nos diálogos. Ela, a Suzana Mohamed, maravilhosa ministra do Meio Ambiente da Da Colômbia, Colômbia. da Colômbia. O governo colombiano, assim, muito avançado, né? O Petro disputando um pouco o protagonismo nessa área com Lula. O governo colombiano tem realmente propostas muito Tem. interessantes, e essa coisa da transição energética muito forte na Colômbia, isso foi super interessante, e tanto a Marina quanto a Suzana Mohamed participaram dos diálogos de um jeito muito presente, e depois foram lá para o segmento de alto nível, Essas e reivindicações, talvez menos presentes no segmento. essas reivindicações que vocês Pois falam, não. e no caso da própria OC, que é uma rede, por isso que ela está aqui já pela, acho que, 6ª vez que vocês estão aqui conosco no nosso Ecos do Meio, mas, assim, como é que chega para a Marina essa reivindicação de vocês, de uma certa forma, não terem sido ouvidos como vocês gostariam? Assim, eu acho que nós fomos ouvidos. Talvez o que tenha faltado, e Hum, de novo, mais por culpa do formato do que qualquer outra coisa. Vamos lembrar correto. também que essa reunião entre ela ser imaginada e ser executada transcorreram 8 meses. Quer dizer, foi uma coisa muito a toque de caixa, se você pensar nesses processos internacionais. O formato dela causou essa descontinuidade. Eu acho que a posição da Marina sobre ela falou isso várias vezes também em entrevistas. Ela fala em consensos progressivos.
né? Os assuntos são colocados na mesa e os países, digamos assim, você tem que botar primeiro o guiso no pescoço do gato e depois chacoalhar o guizo. Porque eu acho que foi isso que aconteceu, né? Você faz a provocação, o Lula fez uma provocação aos seus colegas sobre desmatamento zero, o Petro fez uma provocação aos seus colegas sobre combustíveis fósseis. O assunto foi maciçamente colocado para a opinião pública desses países, e agora isso já está no radar, quer dizer, a conversa ela começa a girar em torno de zerar desmatamento e de eliminar combustíveis fósseis. Se você pensar bem, isso é um tremendo avanço, porque a gente não sabia nem quem era o presidente da Colômbia, né? O Brasil tem essa coisa muito de ficar de costas para os vizinhos sul-americanos. Então agora o tema está colocado, e nisso a Marina tem razão, o tema está colocado, só que o problema que eu vejo nessas reuniões é que a gente está num cenário de emergência climática tão avassalador, com tudo acontecendo de uma forma tão mais veloz e tão pior do que as piores previsões dos cientistas, que talvez esse processo, a maneira como esses processos multilaterais acontece, essa forma já não consegue responder a um contexto de emergência climática. Né? Porque antigamente, no mundo ideal, você colocava a questão, você pautava o debate público e o público pressionava os líderes políticos pela mudança. A gente não tem mais esse tempo do debate amadurecer na sociedade de cada país e pressionar os líderes para que eles comecem a evoluir esse consenso progressivo. Essas coisas têm que andar muito rápido agora, se a gente quiser evitar o ponto de não retorno da Amazônia ou os piores cenários de mudança climática. Isso não anda, nesses processos, não anda na velocidade que precisa andar. E falando de velocidade, e ainda assim sendo tão lento, o Brasil coloca justamente os países que estão aí fronteira, né, em relação à Amazônia, mas também convida outros países que têm aí as suas florestas. Como é que você vê também essa aproximação, como inclusive na África, o Congo, né, que foi muito falado e comentado, né, sobre o país, enfim, mas como é que você vê também essa aproximação e o que você sentiu e viu de mais positivo nesses países sendo ouvidos e sendo protagonistas, talvez? Olha, Rose, eu acho que esse aí talvez seja o resultado mais importante da cúpula, mais até que a Declaração de Belém, porque você teve a formação, o nascimento de um bloco de negociação ambiental de países florestais. Todos os países, né, os maiores países de floresta tropical do planeta, se juntaram num bloco político. A gente vai ver como é que isso aí evolui na Conferência de Dubai, mas parece muito interessante o movimento. Não sei se você vai se lembrar de 2009, já houve um movimento nesse sentido, da constituição do BASIC, né? Brasil, África do Sul, Índia e China, que foram lá, formaram um grupo político para negociar na Conferência do Clima de Copenhague, e esse bloco existe até hoje. Dentro ali para negociar com os interesses dos países emergentes, né? Dos grandes países emergentes, que têm muitas semelhanças de interesses de negociação de clima com os demais países em desenvolvimento, mas tem muitíssimas diferenças também. Então, nesse sentido, eu vejo como extremamente positiva a constituição desse bloco dos países florestais para negociar nas conferências de clima e de biodiversidade os interesses dos países florestais, né? E é importantíssimo que esses países se juntem para, por exemplo, cobrar financiamento climático de países ricos para manter floresta em pé, que é o que todo mundo quer, né? Todo mundo precisa.
De novo, está cedo para saber qual foi a efetividade disso, mas juntar Amazônia, Bacia do Congo e Indonésia é um golaço político. De hoje até a COP 30, como é que vai ser a fala, as discussões, os trabalhos daqui para frente, inclusive junto com a ministra, enfim, o que ficou acertado ou nós vamos ficar esperando a COP 30, entre aspas, é lógico, né? Tem várias lições de casa aí para fazer. Primeiro, a gente precisa garantir que a COP28 não seja minada pelo fato dela ter um lobista de combustíveis fósseis na presidência e estar acontecendo num país petroleiro. Esse é um grande risco. A gente precisa, né, sociedade civil, Brasil, dizer o que a gente quer. A gente não sabe o que a gente quer da COP28 ainda, muito menos da COP30. Quer dizer, nós sabemos, nós queremos que a COP se comprometa com a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, todos eles. Isso ainda não foi refletido nos textos políticos de decisão das conferências do clima. Perdemos a chance em Glasgow, perdemos a chance em Sharm el-Sheikh no ano passado, então a gente está querendo que isso aconteça agora em Dubai. Dubai vai ser super importante também, porque vai ser a apresentação do chamado balanço global, que é a conclusão de que nós falhamos até aqui em tomar as atitudes necessárias para estabilizar o aquecimento global em 1,5 graus, e esse balanço precisa apontar os caminhos para que a gente consiga fechar essa lacuna de implementação do Acordo de Paris. Daí vamos para a COP29, que não tem nem sede ainda, mas que deve ser uma COP muito focada em financiamento à mudança climática. É quando vai se fechar a nova meta quantificada coletiva de financiamento climático, né, para além dos 600 bilhões. Aí a gente já começa a falar quase em trilhões de dólares, que é o que realmente precisa ser entregue para a transição energética. E vamos para a COP30 em Belém, quando as novas metas para 2035 precisam ser adotadas. Só que, antes da gente chegar lá, a gente tem que garantir o aumento da ambição de todos os países, não só de metas de corte de emissões, mas também de adaptação à mudança do clima, perdas e danos e financiamento climático. Isso tudo tem que estar no pacote em Dubai, para que a gente possa ter aí uma continuidade do processo para chegar, talvez seja de novo, né, provavelmente será Belém outra vez, com pelo menos a maior parte da lição de casa para 2030 feita, para que a gente possa fazer o ajuste da ambição para 2035. Belém tem desafios gigantescos. A cidade hoje não tem a menor condição de abrigar uma conferência do clima. Sim. Mas, né, essa é a má notícia. A boa notícia é que a cidade tem 2 anos para se preparar. Vamos ver o que vai acontecer. Ângelo, como é que ficou e como você viu e está sendo também trabalhado a questão dos empresários, ou seja, das empresas estarem realmente juntas e conversando e se falando, principalmente hoje, quando o mundo se fala em ESG, mas, na verdade, nós falamos muito da cúpula, falamos evidentemente, da sociedade civil que está reivindicando, dos chefes de estados, mas e o empresariado? Como é que você sentiu, viu e está vendo a repercussão disso tudo junto a eles?
Olha, eu não vi empresariado é, no tempo que eu passei em Belém. Talvez eles tenham acesso diferente ao que a gente tem, mas no Brasil a gente vê que existe há setores do empresariado que parecem dispostos a encarar essa transição e a enxergar as oportunidades que existem na transição, mas a gente tem uma parte considerável do empresariado, e aí eu falo de um setor específico que me preocupa bastante, que é o do agronegócio, que me parece que ainda está tentando, que ainda enxerga isso como uma disputa narrativa e não como uma necessidade de transformação. Né? A gente viu na declaração de Belém e na declaração política dos países megaflorestais no dia 9, sinais preocupantes de uma influência indevida do empresariado, quando eles atacam a regulação antidesmatamento da União Europeia. A regulação antidesmatamento da União Europeia, que foi aprovada no ano passado, ela nada faz senão ajudar a implementar os compromissos que o Brasil já disse que ia implementar. Desmatamento zero, tá bom, a gente quer desmatamento zero também. Então, por que o Brasil tem essa oposição tão virulenta à regulação da União Europeia? Para mim, é um mistério que só se explica por influência de um empresariado que não está pronto para fazer essa mudança. O que também, se você olhar para o próprio agronegócio, não faz o menor sentido, porque 2% das propriedades rurais do Brasil tem desmatamento. Só 20% da soja e 17% da carne exportadas para a União Europeia tem algum tipo de contaminação com desmatamento. Então, por que existe essa oposição tão grande do agronegócio brasileiro a uma regulação que simplesmente pede deles algo que a maioria deles já faz, que é não desmatar? Esse já é um outro programa. Infelizmente, o tempo passa hiper rápido. Já está acabando. Eu tenho que ir para a pergunta do programa. Ação local gera ecos no global. Cláudio Ângelo, quais são os seus ecos? Olha, a ação local gera ecos no global, mas como o global é muito avassalador, a única coisa que a gente pode fazer hoje, localmente, que vai fazer realmente diferença no global, é votar direito. É usar o poder do voto, o poder da democracia, para pressionar por mudança e para eleger políticos que estejam comprometidos com a mudança, porque não tem jeito, mudança climática é uma coisa que você só resolve com regulação de cima para baixo. E assim, ouvindo a cúpula da Amazônia, nós vamos nos despedindo com os nossos diálogos sustentáveis em prosas e versos. Como rio, continuo minha jornada, reta, curva, torta. Recebo tudo que a chuva empurra pelas ruas, pelas ladeiras, pelos morros, mas não morro, devolvo. Não como vingança, nem ira, nem mágoa, mas um fluxo da vida, que ora me faz mais dócil, ora me faz ferida. Sendo assim, agradecemos ao nosso convidado, Cláudio Ângelo, a nossa equipe técnica e a você, internauta, que esteve conosco até agora. Lembrando que ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana. Até lá!